Estamos aí batendo 44 pessoas, 43. Bom, eu acho que a gente já pode dar início aqui à nossa live, né? A gente tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas informações, visto que nos últimos dias muitas pessoas estão procurando informações, né? Buscando saber, buscando entender sobre o auxílio emergencial. Logicamente, isso é um auxílio que vem para ajudar, sabemos, nesse momento de dificuldades, nesses momentos de apreensão, né? E a gente vê também muitas pessoas até um pouco apreensivas, né? Por causa desse coronavírus, as medidas e restrições, as limitações de locomoção que a gente tem. Então, é recomendado que a gente fique em casa, né? Que a gente mantenha o distanciamento social. E isso é um pouco complicado, é um pouco difícil, principalmente para quem gosta do calor humano, para quem gosta de estar com as pessoas. Então, é um período delicado, um momento difícil. Aqui em Moraújo, a gente já vê algumas pessoas já saindo normalmente na rua, andando livremente, né? Então, a gente pede para essas pessoas terem bastante cuidado com relação a isso. Hoje, no último boletim informado ontem pelo prefeito, a gente tem um número aí ascendente de casos suspeitos de coronavírus aqui no município. Então, de 7, a gente está tendo aí 8 casos suspeitos, né, até o momento. Então, nenhum caso ainda confirmado, né? Posso afirmar isso para vocês que não tem nenhum caso confirmado. A gente tinha 7 casos suspeitos. Ontem veio a 8 casos suspeitos. Então, a gente vai ficar na torcida positiva para que esses casos suspeitos não venham a ser casos confirmados, tá certo? A gente tem algumas pessoas que não estão levando o distanciamento social como uma coisa séria. Então, a Organização da Saúde, o Ministro da Saúde, até o nosso secretário de saúde do município recomenda que as pessoas fiquem em suas casas, mantenham o distanciamento. Então, visto que também que a gente está num momento de pico, né? Então, o pico da doença é no início do mês de abril. Então, que a gente mantenha o distanciamento, que a gente mantenha. Não é um isolamento. O isolamento é quando você está doente, que precisa se isolar, não ter contato com ninguém. Então, nesse primeiro momento, a gente precisa do distanciamento social para não ser necessário aderir ao isolamento. Então, qual o melhor? Muito melhor estar no distanciamento, tá certo? E não que eu tenha passado por isolamento, mas digamos que pelos relatos, o mais dificultoso, o mais problemático, as pessoas, os famosos que estão aí nas redes sociais relatando os problemas em manter o isolamento social, né? Ficar distante, isolado de filho, de pai, de mãe, de irmão, de todo mundo. Então, nesse momento, o melhor a se fazer é manter o distanciamento social para que você não se mantenha isolado com o problema, tá certo? Então, eu estou falando isso porque se faz necessário nesse momento, né, a gente tem que ter a consciência de que é necessário isso. A gente precisa sair, a gente precisa vender, a gente precisa comprar, a gente precisa estar se movimentando, mas que a gente adote as medidas preventivas para que a gente não tenha ou venha a estar em contato com pessoas que estão com o vírus, tá certo? A gente não tem nenhum caso confirmado no município, logicamente, né? Mas precaução nunca é demais, tá certo? Visto que a gente não tem um sistema de saúde adequado, se caso ocorra um surto desse problema, um surto da doença, tá certo? Nosso sistema de saúde não tem capacidade para atender a todos. Então, a gente está com os números aí bem, digamos que controlados, né, a nível nacional. Ontem o ministro da Saúde informou que Manaus pode ser um novo foco de ascendência do vírus,
visto que a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, o Ceará, alguns estados que estão com um problema mais sério, e Manaus agora entrando no foco de combate à doença, tá certo? Então, que a gente mantenha essa calma que estamos tendo, certo? O vírus é perigoso, mas a gente, com os devidos cuidados, a gente não terá problemas, tá certo? Então, também não precisa ficar apreensivo, depressivo, isso não ajuda. Vamos manter a nossa rotina normal dentro de casa. Assiste um filme, um jornal, atividades educativas, físicas, né? Isso vai ajudar você a escutar uma música, dança, tal, leitura. Então isso vai ajudar você a manter a sua apreensão, né? Vai aliviar um pouco mais. Noticiários, você pode selecionar os noticiários que você pode ouvir, né? Visto que também tem outras plataformas digital, com filmes, séries, você pode também estar assistindo. Logicamente que a gente não pode se desligar totalmente dos noticiários, porque a gente precisa também estar informado, a gente precisa estar atento às notícias, para que a gente até tenha compreensão e entendimento do que está acontecendo, tá certo? Bom, gente, a live de hoje não é para falar sobre coronavírus, mas é algo que está atrelado ao assunto, né? Visto que o auxílio emergencial, que é um auxílio prometido pelo governo federal, esse auxílio ele está vindo em um momento de calamidade em saúde pública, né? Decretado pelo governo federal. Consequentemente, algumas famílias, e principalmente aquelas famílias em situação de vulnerabilidade, necessitam de auxílio assistencial nesse momento de dificuldade, visto que algumas famílias estão impedidas de fazer as suas atividades normais, né? Então, pensando nisso, o governo criou esse auxílio assistencial, o auxílio emergencial, que é para amparar a população mais vulnerável, aquela população que mais precisa e mais necessita nesse momento, tá certo? Eu tenho aqui algumas informações muito importantes, visto que algumas pessoas sempre estão buscando informações, principalmente no WhatsApp, né? Eu quero informar também que aquelas pessoas que você que enviou mensagem, está aguardando a sua resposta, eu peço desculpa, tá certo? Mas devido à sobrecarga de muitas pessoas procurarem informações, a gente acaba aqui não dando conta de responder a todos. Mas sempre que possível estou lá respondendo, mandando as informações necessárias, tá certo? Às vezes se torna um pouco repetitivo, porque são as mesmas perguntas, entenderam? Então, pelo fato de ser as mesmas perguntas, e eu tenho que dar as mesmas respostas, isso se torna enfadonho. Então, é preferível que eu faça uma live explicando para todo mundo, um vídeo ao vivo, para que a gente tire as nossas dúvidas, tá certo? Então eu trouxe hoje algumas informações. Eu quero também só repassar que constantemente as informações elas mudam, então a gente precisa estar atento a essa dinâmica de informação. Então o que eu posso estar falando hoje aqui nessa live, amanhã já pode ser outra coisa, tá certo? Eu quero que vocês compreendam essa situação, visto que o auxílio emergencial era um valor de R$200, para quem lembra, eram R$200 e as famílias do Bolsa Família não poderiam participar. Então, essa informação ficou no passado. Hoje, o auxílio emergencial é no valor de R$600 para quem atende os critérios do programa, certo? R$600, podendo chegar até R$1.200. Eu quero que vocês entendam isso, tá certo? Carlos, mas eu tenho direito a receber o auxílio emergencial? Bom, pelas informações do programa, veja os critérios de seleção do programa. Você tem que ver os critérios. Mais do que ninguém, você é a principal pessoa a saber se vai ter direito ou não de receber o auxílio. Basta você entender o quê? Quais os critérios de contemplação do auxílio emergencial. Então, quando eu digo contemplação, quais os critérios que você tem
quando exige lá no auxílio emergencial. Então, não é todo mundo. O auxílio emergencial ele não vai atender a todas as pessoas, não vai atender a população brasileira por completa. Então, tem um público-alvo, e esse público-alvo vai sair de onde? A partir dos critérios estabelecidos pelo governo federal, pelo Ministério da Cidadania, tá certo? Então, esses critérios foram passados pela Câmara dos Deputados, foram passados pelo Senado e voltou para o presidente sancionar, visto que quando a gente pensava que ia ser a sanção, mas o presidente vetou 3 projetos lá no mesmo pacote, que não tem a ver com Bolsa Família, mas tá no mesmo pacote do projeto, tá certo? Que tem a ver com os auxílios do INSS, o BPC, benefício de prestação continuada. Eu não vou entrar nesse contexto porque hoje o nosso foco hoje é para aquelas famílias que irão receber o auxílio emergencial, tá certo? E até porque com relação ao auxílio emergencial para, neste caso, as famílias que recebem o BPC, que estão na fila de espera, elas não irão receber o auxílio, e sim o auxílio do INSS, né, que foi votada a medida também para as pessoas que têm algum tipo de deficiência física ou para aquelas pessoas que não podem estar trabalhando, né, no caso o auxílio doença, e para idosos a partir de 65 anos que estão aguardando ser contemplados com o BPC. Então, isso é outra questão que a gente pode estar fazendo um outro vídeo depois, tá certo? Vamos entrar no contexto do BPC, certo? Eu preparei um material aqui que eu vou trazer agora para vocês. Bom, é importante que a gente entenda o que é o auxílio emergencial, né? Deixa eu só mudar de ângulo aqui para ver se dá certo. O auxílio emergencial. Bom, como acionar o auxílio emergencial? Trata-se o que é o auxílio? O auxílio trata-se de uma renda emergencial, basicamente por 3 meses. Isso já foi falado muitas vezes, por várias vezes, então acho que quase todo mundo já sabe. Pessoal, vocês podem deixar as dúvidas nos comentários, que daqui a pouco eu respondo essas dúvidas, tá bom? Logicamente que a gente tem uma limitação de informação com relação ao auxílio emergencial, visto, vou ressaltar mais uma vez, esse auxílio ele constantemente está em processo de mudança as informações, a legislação. Então, volto a dizer, o que eu digo hoje aqui nesse momento, amanhã pode já não ser mais o que eu falei aqui, tá certo? Então a gente tem que ficar atento a essas mudanças. Então, hoje eu falo no contexto atual de hoje, nas últimas informações, certo? O que é o auxílio? Trata-se de uma renda emergencial básica por 3 meses para pessoas que ficaram sem rendimentos em razão por causa da coronavírus, do Covid-19, por causa da pandemia, certo? Então, para quem o benefício? Para quem é o benefício? Vamos lembrar para quem? Vendedores ambulantes, feirantes, trabalhadores informais, mototáxi, motorista de aplicativo, taxistas, feirantes e outros, né? Sacolistas, sacoleiros, digo melhor, agricultores familiares, famílias de agricultores familiares, aquicultores, diaristas, pescadores artesanais. Então, é para aqueles trabalhadores informais, para quem trabalha, não tem um registro de carteira e não tem uma contribuição para algum órgão para que tenha a seguridade de aposentadoria, tá certo? Quais são as condições para ter direito ao auxílio? Bom, agora, ser maior de 18 anos. Gente, eu quero ressaltar que ontem foi alterado esse critério de... Foi alterado os critérios. Eu quero lembrar aqui,
Antes, menores de 18 anos não poderiam participar. Então foi aberto uma exceção na regra, certo? Mas deixa eu só ler para vocês. Alteração nos critérios de recebimento. Foram realizadas alterações nos critérios para o recebimento do auxílio emergencial, para que mais pessoas sejam autorizadas a receber o valor de 1.200 por família. Veja só os destaques, as mudanças. Mães adolescentes passam a ter direito ao recebimento, mesmo que tendo menos de 18 anos. Antes, não poderia receber menos de 18 anos. Há uma exceção. Então, pessoas abaixo de 18 anos poderão receber, visto que aquelas mães adolescentes, tá certo? Não é qualquer pessoa que vai receber, e sim somente as mães adolescentes. Então, 18 anos permanece, mas as mães que não têm 18 anos ainda, essas mães poderão receber o auxílio emergencial também. Visto que a gente tem uma vasta quantidade de mães adolescentes, então essas mães poderão receber sim, tá certo? Foi uma exceção à regra que foi alterada ontem. A gente pegou essa informação ontem, estamos aqui repassando para vocês. Além das mães chefes de família, os pais solteiros também poderão receber, que são únicos responsáveis pelo sustento dos filhos. Então, daqui a pouco a gente entende melhor. Também passam a ter direito às 2 cotas do benefício, totalizando 1.200, certo? O limite de recebimento tributável do ano de 2018, que era de R$ 28.559,70, deixa de existir. Então, são mudanças boas, são mudanças ótimas. Então como eu posso traduzir isso para vocês? As mães adolescentes que não têm 18 anos, elas passarão a receber o auxílio, visto que antes só poderiam receber as mães acima de 18 anos, tá certo? Então, uma mudança muito plausível aí, que foi colocado nesse auxílio emergencial, que vai contemplar muitas mães adolescentes. Muito, muito bem visto isso. Outra mudança que aconteceu foi com relação aos pais solteiros, os pais chefes de família. Temos poucos? Mas temos, certo? Os pais que são responsáveis pelos seus filhos passarão a ter direito não somente a 600, e sim passarão a ter direito a R$ 1.200 também, assim como as mães solteiras, as mães chefes de família. Tá certo? Então, foi uma mudança que houve, uma exceção à regra. Então, essa mudança veio muito plausível, que vai contemplar muitas pessoas, que vai contemplar muitas famílias com relação ao auxílio emergencial. Muito boa essa mudança. Então, é uma informação que eu queria passar para vocês, que eu queria estar passando, estou passando, certo? E antes, como era a informação de antes? Era a seguinte: ser maior de 18 anos de idade permanece para quem não é chefe de família, né? E nem as mães adolescentes, certo? Não ter emprego formal, não receber benefício previdenciário ou assistencial ou seguro-desemprego. Então, a pessoa, vamos entender esse contexto, a pessoa que tem emprego formal, o titular, ele não poderá pleitear o auxílio emergencial, visto que, se naquela família existe alguém que é da composição familiar, mas não tem um emprego formal, essa pessoa ela vai poder pleitear, certo? Visto que os cadastros que serão feitos pelo aplicativo, por telefone ou então pela internet, esse cadastro ele passa por uma verificação do Ministério da Cidadania, certo? É outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui para os nossos seguidores, as pessoas que estão com dúvidas com relação ao auxílio emergencial. Esse auxílio ele não passa pela prefeitura, ele não passa pelo gestor do cadastro único, ele não passa pela assistência social, tá certo? Nós, trabalhadores da assistência, nós do município, estamos trabalhando, empenhados em informar as pessoas que têm dúvidas, o público-alvo do auxílio emergencial, tá certo? Então, só para esclarecer,
que a gente sempre, quando envolve benefício, dinheiro, essas coisas, sempre tem aquelas falácias, né? Tem um falatório. Então, assim, eu, como gestor do cadastro, como coordenador do Bolsa Família, eu não posso intervir com relação aos beneficiários. Eu quero deixar isso bem claro, como já ouvi falar que tem pessoas dizendo por aí que a gente vai colocar quem a gente quer. Não é exatamente assim. Então a gente tem uma base. O governo federal, hoje, ele fiscaliza quase que 100% da população, certo? Através de bases que o governo desenvolve. Hoje temos a base do Cadastro Único, temos base de INSS, base da Receita Federal. Você é eleitor, o governo tem os seus dados através do seu título eleitoral. Se você vai abrir uma conta bancária, o governo tem os seus dados através de um banco, certo? Então, assim, diversas bases o governo utiliza para ter os seus dados e fazer as devidas fiscalização. Então, não precisa se preocupar, você pensar coisa pequena, achar que o município vai colocar no auxílio quem o prefeito quer ou quem o secretário quer. Não é dessa forma, tá certo? Eu quero deixar claro isso porque o auxílio emergencial ele vai ser do governo federal para você beneficiário. Nós aqui do município não teremos autonomia e nem temos recursos para fazer essa alteração, tá certo? Tudo vai ser de forma automatizada pelo próprio governo federal. Quero deixar bem claro isso. Como estamos participando, nós, quanto município? Nós, municípios, estamos participando aqui, assim, dessa forma, informando você, passando informações para você, porque o nosso objetivo é ajudar a população. Tá certo? Então quero deixar bem claro isso e tirar todas as dúvidas com relação a essa questão. A gente não vai colocar quem a gente quer. A gente não tem poder para isso. O governo federal está aí para fazer isso. O governo federal tem recursos qualificados para definir quem vai receber e quem não vai receber esse auxílio emergencial. Tá certo? Então, voltando para as condições, volto a dizer, ser maior de 18 anos, com a exceção de ser mãe adolescente ou pai, chefe de família, não ter emprego formal. Carlos, com relação ao emprego formal, o meu pai trabalha de carteira assinada ou é funcionário público, mas eu não tenho nenhum rendimento, então não custa nada você tente. Se você não tem rendimento, se a distribuição da renda da sua casa fica abaixo de meu salário mínimo ou entre o somatório de 3 salários, tente, você tem liberdade para tentar. Você não tem rendimentos, você não tem renda formal, então você pode ser um contemplado, certo? Então, lembrando que vai passar, né, pelo governo federal para saber. Se você atender todos os critérios necessários, você poderá sim ser beneficiado, tá certo? Voltando às condições. A pessoa não deve ter benefício previdenciário, benefício assistencial. Carlos, eu recebo o BPC. Eu posso pleitear? Bom, você como titular de BPC, você não pode. Mas, por exemplo, se você é um BPC, que é o benefício de prestação continuada, recebe um salário, certo? Não tem direito a 10º. Na sua casa existe 3 pessoas, as 2 demais pessoas, elas podem tentar, certo? Eu não vou garantir que o benefício vai ser liberado, mas você pode tentar. Então, se você atender os critérios, quais são os critérios? Estão aí estabelecidos pelo governo federal. Então, não custa tentar. E como é a forma de inscrever? Daqui a pouco eu falo para vocês como vai ser, como será essa inscrição, tá certo? Como se dá cada processo de contemplação. A gente não tem datas certas ainda, mas pelo menos os grupos divididos a gente já tem essa informação. Voltando às condições. Qual o critério de renda? Renda familiar mensal por pessoa de até meio salário. Então, na minha casa, eu sou assalariado. A minha esposa não é assalariada. Ela pode tentar? Possivelmente sim. Ela está dentro do meu salário mínimo. Então, ela pode tentar. Logicamente, ela pode tentar. Eu não vou garantir que ela terá o direito, mas ela tentar, ela pode, tá certo? Quem vai definir se ela recebe ou não é o governo federal, não sou eu, não é o município,
não é os trabalhadores da assistência, tá certo? Quais os rendimentos? Total, até 3 salários, certo? Então, o rendimento total até 3 salários, podem estar tentando para ver se consegue receber o auxílio emergencial. Não ter recebido rendimentos tributáveis no ano de 2018 acima de R$28 mil, 28.500. Então, necessariamente que eu acho que a renda salarial dentro de acima de 2 salários. Então, as pessoas que no ano de 2018 estavam recebendo acima de 2 salários, elas não poderiam se inscrever. Visto a informação que a gente viu, repassada pelo deputado federal André Janones, foi repassado ontem pela rede social que esse critério de rendimentos de R$ 28.559,70, ele deixou de existir, certo? Então isso é algo que a gente precisa ver ainda, não tenho certeza, mas a gente precisa ver para estar repassando a vocês, tá bom? Eu quero só lembrar mais uma vez que constantemente as informações estão mudando. O que eu falo hoje, amanhã já pode não ser mais o que eu estou falando aqui, tá certo? Porque eles estão cada vez aprimorando para chegar à concretização do benefício, tá certo? Olha só, quem exerce atividade na condição de microempreendedor individual. Então, se você paga o seu MEI, você é microempreendedor individual, paga o seu MEI, você também poderá tentar, você tem direito, pelo menos aqui a regra do programa diz que você tem direito. Quem é contribuinte individual ou facultativo do Regime Geral de Previdência Social, você paga o RGPS, né? Quando você paga o RGPS, você também vai ter assistência desse auxílio emergencial. Você é trabalhador informal inscrito no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, CAD Único, sim, tem direito, certo? Deixa eu ver mais aqui.